Fala galera, mais um podcast no ar do Caio e Cris. E retomando sobre as famílias bíblicas, hoje vamos falar sobre Adão e Eva. Importantíssimo, por quê? Você quer saber direitinho sobre o casal? Vai para a criação, Adão e Eva foi o primeiro. Então a primeira coisa é saber o que Deus falou para eles, o que cumprir, como fazer e também o que eles erraram, porque nós estamos errando de forma parecida. Ficou ligado? Tá interessado nesse assunto? Então roda a vinheta. Bom galera, seja bem-vindo a mais um podcast. E antes de mais nada, né? Poxa, galera, compartilha com alguém aí da sua igreja, compartilha com alguém da sua família que tá com casamento falido, ou compartilha com alguém que você não quer que separe, que, né, ou de forma preventiva. Poxa, compartilha porque hoje vai ser fortíssimo. Vamos falar sobre Adão e Eva, um assunto muito importante. Mas antes de mais nada, amor, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje, então, falar de Adão e Eva, como o Caio falou, é falar sobre o início, é entender o propósito das coisas. A gente só consegue entender o propósito original quando a gente vai lá para o momento da criação, para o momento da invenção de algo, né? Então, quando o inventor ele inventa alguma coisa, ele inventa por um objetivo, por um propósito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito de Deus ter criado Adão e Eva, esse casal pioneiro que a gente tanto fala, a gente não cansa de bater em Adão e Eva. E é isso, espero que vocês gostem. E ele, sempre ele, a gente não vai trocar não, só se ele quiser ir embora. Vai querer onde ele acha uma varoa e vai embora, abandona a gente. Não pode trocar a varoa pelo propósito. Olha né? lá, hein? Parece, né, gente? Olha lá, hein, Biel. Dá um oi pra galera, Biel. Fala, galera. Beleza? Mais um podcast aí na área. Já deixa o seu like, se inscreva. Deixa o seu like no Spotify aí. E tamo junto. Hoje vai ser muito top, como sempre. Boa. Fica ligado, hein, Biel, porque pra começar já é bom ver os erros dos outros, né? Vamos ver o que a Adão e Eva errou pra gente não errar. Exatamente. Isso é bem importante, que a gente gosta de errar, né? O crente tem uns crentes burros, né? Que gosta de errar o que o outro errou. Você viu o outro errando, você vai errar de novo. Você erra, não, só eu vou testar pra ver que o meu dá certo. Comigo vai ser diferente. Não, esse comigo vai ser diferente, ele é satânico, gente. Aprende com o erro dos outros. A Bíblia tá aí pra isso. Bora ler um pouquinho pra gente entender. Beleza, galera? Então a gente vai falar o quê? Nós temos algumas lições, né? Sobre essa criação, nós vamos compartilhar algumas coisas. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente iniciar? Não. Então, já com as nossas saudações. Ah, e uma coisa legal, ó, aqui no fundo, ó, tá Caio e Cris. A partir de semana que vem, a gente vai, nos próximos vídeos, a gente vai começar a gravar com os nossos patrocinadores. Por enquanto, só tem Cereja do Bolo, que é a minha empresa, a nossa empresa, né? E a Canaan, que é a clínica que a Cris trabalha, que é nossa. Por enquanto, só tem a gente patrociando, né? Pois é. Mas se Deus tocar seu coração... Mas Deus proverá, né? A gente vai colocar aqui o logozinho bonitinho assim, ó, que fofinho, tá bom? Pra ajudar a gente. A gente vai colocar bem fofinho. O Biel que vai fazer, porque o Biel faz tudo, gente. O Biel é o Severino do TI. Biel é... Beleza? Então vamos lá, galera. Baseado nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, nós vamos falar alguns tópicos sobre a vontade de Deus para um casal, refletindo sobre Adão e Eva. E o primeiro tópico é que Deus nos fez parecidos com Ele para que possamos nos comportar como Ele. Então, quando você vai para a Bíblia, fala na hora da criação, tem uma das versões que fala que nós humanos, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E na imagem tem a ver com o modo de pensar, o psíquico. Então, como que eu penso? Quais são os meus valores? O que está na minha mente? E a semelhança é a dimensão espiritual. Então, quando eu entendo que eu tenho uma dimensão espiritual, eu preciso assumir essa semelhança para entender de Deus qual é o propósito divino para eu começar a pensar de forma diferente. Até porque nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos, né? Então, se eu não conduzir meu pensamento da forma correta, eu vou pecar. Eu vou sair do foco que Deus tem para o casamento. E essa informação é muito clara quando Deus cria Adão e Eva. Então, não tem dúvida que nós somos a semelhança dele. Então, e para ser semelhança e ter a imagem, eu preciso pagar um preço para me aproximar dele e saber as verdades que ele tem. Por isso que a nossa ideia é de falar dos casais. Porque nós vamos aprender coisas positivas e negativas, no qual Deus vai nos guiar durante todo esse caminho. E porque se a gente é parecido com Deus, significa que Ele espera que nós façamos coisas parecidos com Ele, né? Então, assim, façamos coisas que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Então, Ele não nos deu essas capacidades à toa, né?
E nada melhor do que você saber que você é imagem e semelhança e tendo que fazer as coisas que Deus fez lá na criação. Quando você vai para a criação, cara, do 1º ao 6º dia até o 7º, tudo tem a ver com a família. O que cada criação representa num lar, dá para você fazer uma grande... Se você for meditar naquilo, você vai entender como construir o seu lar de forma verdadeira e sólida. Né? A importância do descanso, o que seria o solo, a divisão, a organização, então, os papéis. Então, quando você vai para a criação, você tem que se espelhar naquilo que está escrito. Adão e Eva caiu porque em algum momento não aconteceu aquilo. E nós vamos falar por que não aconteceu e o que não aconteceu, alguns erros, tá bom? E em seguida, depois que ele fala que nós somos a imagem e semelhança, tem uma coisa que eu quero refletir bastante, que Deus diz que nós deveríamos ter o domínio sobre os animais. E aí um ponto que eu gostaria de falar que veio no meu coração cara, é necessário ter um animalzinho em casa, um bichinho de estimação? Eu sou suspeita pra falar, é necessário ter vários. Então, e olha que engraçado, a Cris é suspeita pra falar, então ela não pode falar porque ela vai agir segundo a emoção dela. Ou seja, esse tópico eu fui proibida de falar. Não, você vai poder falar depois que eu aprovar. Mas eu não gostava de bichinho, assim, nunca achei muito legal. Sempre achei trabalhoso. Minha família já teve, a minha família passada. Eu mal cuidava, mal olhava. A Cris sempre quis ter animal e eu sempre falei não. Chato, né, gente? E cara, e aí hoje nós temos 2 gatos. E foi muito sem querer querendo. E com a experiência dos animais, cara, eu comecei a perceber que é muito precioso ter um animal para você entender o que é dominar os animais. E o que ensina a dominar os animais? Faz parte do plano original de Deus, né? Essa interação. Exato. Claro que o que eu tô falando aqui com a Cris não é uma coisa que é um mandamento. Tenham animais. Né? Tipo, Tenham animais para serem salvos. Exato. Elefantes, capítulo 3, versículo 2. Não é isso. Mas eu estou dizendo que tem uma importância sobre os animais dentro de casa. E aí eu quero, antes da gente passar para o próximo tópico, nós vamos falar dessas importâncias. Claro que você vai perceber que a Cris é muito mais romântica com os bichinhos. Quando ela for falar, você vai ver que o olhinho dela brilha. Mas é engraçado que eu chegar nessa conclusão e eu não gosto de animal. Hoje, por exemplo, eu sou eu virei do time, assim, hoje eu acho bonito. Cara, os meus gatos eu super amo. Eu não posso ver gato mais. Qualquer gato que eu vejo na rua pra mim já é meu amigo. A transformação de Cristo, a nova criatura, né, gente? Exato. Então tem um sentido porque Deus falou domine os animais. E a primeira coisa, e claro que quando você vai ver sobre esse texto, cara, você vai ver lá em Salmos 8, 5, 6, falando também dessa afirmação desse texto que está em Gênesis, que nós deveríamos realmente dominar. E, primeira coisa sobre os bichinhos, o animal é instintivo. E dominá-lo é aprender a controlar o nosso instinto selvagem. Muito bom. Romanos 8,5 está escrito assim, porque as pessoas que viviam de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a sua mente controlada pelo Espírito. Meus amigos, além de exercer uma função dada por Deus, você vai conseguir entender como você age quando você está muito de forma instintiva, muito natureza humana. Quando nós estamos na natureza humana, a gente não pensa, a gente só faz. E eu estou dizendo de várias formas, não estou dizendo só na parte sexual. Eu estou falando uma parte que mexeu com você na emoção de um negócio, que você quis gastar um dinheiro, investir ou comprar alguma coisa que de forma emocional você ficou muito vidrada na vitrine. Algo pelo seu filho, vou fazer aquela festa, você não tem condição nenhuma para fazer aquela festa, mas você se mata, pede ajuda de pai e mãe. Mas isso pode. Você começa a fazer várias ações sem pensar no que isso vai ter como consequência, porque tudo que a gente faz sem pensar tem uma consequência negativa. E você começa a entender o que acontece com os animais. Porque o animal não pensa no amanhã, né? Ele pensa no aqui e no agora. E a gente, quando age por instinto ou por emoção, a gente está pensando no aqui e no agora, né? A gente não está fazendo uma análise racional. Se você for dando comida pro animal sem parar, ele não vai separar, bom, hoje eu já comi muito, amanhã eu vou comer. Não, ele vai comer. Amanhã, se não tiver, ele morre de fome. Então, o que eu estou dizendo é que quando você percebe que tem uma coisa naquele animal que ou pertence, você começa a entender melhor como você deve controlar a sua natureza humana. Da mesma forma que eu ajo com o meu animal para protegê-lo, eu preciso proteger ele de algumas enrascadas, que nem gato. Gato é meio doido, eu não posso deixar a porta aberta, não posso deixar, ter que colocar rede na janela. Gato é bem doido, assim, fica no alto. Você tem que limitar a liberdade deles para protegê-los, né? Que é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Disciplinar na hora que eles fazem coisa errada. Cara, a gente vai lá, bate,
Porque Gente, que dó. Ele bate nos gatos. Dá uma dó hoje dos eu bato gatinhos. menos. Mas por quê? Mas não é pra socar os gatos. Não machuca. Não, mas o animal, ele tem uma linguagem animal. Ele só... Ele não, eu já tentei conversar. Juro que eu já tentei, tá? Não pode ficar jurando, mas assim, eu já falei. Eu falei assim, o nome do nosso gato é Banguela e Soluço. Eu falava assim, Banguela, não sobe na cortina. Falei uma... Gente, ela me ignorava. Quando eu fazia o ai, ai, ai e pegava ela e pá, pá, pá na bundinha, parou. Hoje a Banguela é uma santa. Né? Boazinha de tudo. Então, eu preciso entender. Quando eu vejo esse trabalhar que eu faço pro gato, é como Deus age na minha vida. Domesticando ele. Ele vai, vou domesticar o animal como Deus vai me domesticar para controlar a minha natureza humana. Então, isso é muito importante. Claro que você precisa ter um olhar como Salomão olhava para as coisas, né? Um olhar de contemplação. Então, ter um animal não é simplesmente fazer uma coisa pelo teu filho, mas é contemplar aquilo e aquilo te traz algo. Deus não ia colocar aquilo à toa, tipo, não foi um erro. Não. Então, essa é a primeira coisa. Mais alguma coisinha, amor, Não. sobre esse primeiro tópico? 2. É uma forma de contemplar a criação de Deus e aprender a servir um ser menor do que você. Olha que fofo. A Cris colocou um versículo, eu quero que ela leia, que esse versículo é a cara dela. Que eu falo pra todo mundo que fala que não gosta de animal, eu falo: os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Não tem misericórdia, não tem aquela atitude de proteger alguém mais fraquinho, alguém mais indefeso, né? E aí tem a ver com algo que Deus colocou diante de nós, né? Eu não sei se é verdade, assim como que vai ser novos céus e nova terra, né? Mas lá em Isaías diz que os animais eles vão ser todos, parece que domesticados, né? Eles vão conviver juntos e nós provavelmente vamos conviver com esses animais também. Então, esse lance de eu não gosto da criação, poxa, como você pode não gostar de algo que foi Deus que criou? Né? Não foi o homem. Eu não gosto da poluição de São Paulo. Beleza. É uma coisa ruim do homem. Eu não gosto de prédio. Mas você não gostar da criação, poxa, tem algo errado no seu coração, né? Boa. Mas também gostar demais, que é o que a gente vai falar, também é perigoso. Então, é legal. Então, olha que legal. Os bons cuidam bem dos seus animais. Então, cara, ele tá falando de um jeito que os animais são partes importantes numa casa. Você aprende realmente a ser um pouco humilde sobre isso. Ter bondade. O que ele te entrega? Nada, porque, não sei vocês, mas os meus gatos, eles não trabalham. Eles não são nem blogueiro. Tipo, eu não ganho nenhum dinheiro com os dois. Eles não gastam, eles quebram as coisas. Aí você tem que dar comida. E a Banguela, o Soluço come qualquer coisa. Você colocar pedra, ele chupa. Mas assim, a Banguela é seletiva. Fresca. Ela cheira a comida, assim. Ela quer saber da validade. Você tem que mostrar a validade pra ela, senão ela não come. A Banguela é complicado. Antes de beber água, ela põe a patinha assim pra medir a temperatura. Pra saber se tá fresca. Se Senão tiver morna, ela não toca. É complicado. Então assim, e o que ela entrega? Nada. É uma questão emocional. Um carinho, um olhar diferente. Então, e você se sente muito melhor por saber que você está cuidando. Não porque ela te dá. Mesmo que ela te entregue algo, é que na verdade aquilo é a resposta daquilo que você cuida dela. Então, na verdade, você fica feliz pelo que você está servindo. Exato. E Marcos 10, 43, 45, Jesus fala uma coisa muito legal. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva primeiro aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Nesse texto lá, Tiago, acho que é Tiago e João, não lembro quem que era João, enfim. Estavam querendo perguntar para Jesus se eles podiam guardar um lugarzinho para ele à direita dele lá, né? Ele falou: Jesus, quando subir, guarda para mim lá. Eles queriam já, tipo, separa, já queria fazer um acordo, né? Já que você vai chegar na igreja antes, guarda o lugar pra mim. Nossa. É o primeiro contrabando na igreja é guardar lugar. Quando você chegar primeiro, guarda um lugarzinho pra mim. E aí foram exortados aqui. Depois Jesus, mas com muito amor. Não, você quer ser o primeiro? Sirva. O que tem a ver com o quê? Com comprometimento. Você quer um lugar bom na igreja? Chega cedo. É verdade, porque você que chegou atrasado senta na frente, quem chegou cedo senta atrás, cara, né? Então, olha que incrível. Aqui tá falando sobre como aprender a servir. Então, se eu tô querendo guardar meu lugar, eu tô me colocando acima do outro, que chegou antes. Ou seja, eu tô me colocando num lugar superior, né? E Jesus tá dizendo: você quer ser importante mesmo? Sirva. Sabe o que é o correto? Você chegar cedo, limpar, preparar o seu lugar, guardar o seu lugar que você está lá, guardadinho. É isso. Se prepara para chegar na igreja. Então, quando a gente está falando sobre aqui, nós vamos aprender a servir alguém que é menor. Olha que incrível. Jesus veio para servir. Então, sem ele, o maior nos serviu. Ele nos deu a chance da vida eterna.
E aqui o animal é o menorzinho, né, na escala. Nossa. E assim, tem uma coisa que eu lembrei agora, que na neuro a gente estudou o efeito psicológico, né, dos animais na reabilitação de pacientes com depressão, ansiedade ou transtornos mais psiquiátricos mais graves, ou então transtornos neurodegenerativos, né, que vão atrofiando o cérebro. Então, pessoas que conviviam diretamente com animais de estimação, eles tinham uma lentidão maior em relação à degeneração do cérebro e eles tinham maior ânimo, maior motivação, eles combatiam melhor a depressão. Então, esse efeito que os animais provocam na gente, né, de você ter um dia mal e você chegar em casa e o animal se jogar pra você e o cachorro, né, abana o rabinho. O gato levanta o rabo só. O gato empina o rabinho, né, pra você poder fazer carinho ali. Então, esse efeito psicológico que os animais eles geram nas pessoas, ele é algo que Deus projetou e a ciência já vem comprovar que existe ali uma alteração no funcionamento. Então, é algo que são coisas simples, mas que a gente acaba ignorando, né? Legal. E sobre o guardar lugar, gente, não é aquela pessoa para os idosos, para quem é cadeirante, isso não. Mas para quem tem condição e na safadeza não chegou cedo na igreja, quis ficar vendo o jogo, quis ficar numa festa. Não vamos ser hipócritas, eu já fiz isso várias vezes. Mas a gente já conversou sobre isso, que são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, mas que a gente faz tão no automático que a gente não para pensar, sabe? E aí, depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais crica, né? Mais exigente com as coisas do dia a dia. Claro que tem uma coisa ou outra que você pode pontuar. Então, vamos supor, eu tive que resolver um negócio de trabalho, infelizmente. Eu tive que fazer alguma coisa. Minha esposa chegou primeiro. Poxa, eu vou sentar do lado dela. Ou eu vou levar um visitante. Né? Aí, mas tem que ter um propósito. Agora, guardar por guardar, porque você gosta de sentar na frente. Porque você gosta dos seus amigos, você guarda a fileira inteira, assim, ó, pros seus amigos. Então, se vier ali uma pessoa que Deus quer trazer para sentar do seu lado, não pode, porque você guardou pro seu best. Tá na fila, você vai chegar lá, o cara festa de casamento, tem que pegar, sempre festa de casamento tem fila pra comer, né? Aí você vai lá onde tá o seu brother. Não, mano, vai pegar fila, cara. A sua esposa é uma coisa, você é um com ela, agora o resto você vai querer tirar proveito, e a gente quer tirar proveito. Tudo que a gente pode tirar proveito, e Deus tá mostrando que não é legal, tá bom? Nossa, não sei nem porque ele chegou nesse assunto. Não tem nada a ver com animal, né? Mas foi muito legal, então acho que alguém precisava escutar isso, gente. Bom, ou a nós mesmos, né? Então, bora lá. 3, né, na parte dos bichinhos. Para quem tem criança, desde cedo, a criança vai aprender a servir, dominar e cuidar. E essas são características que um casamento de sucesso precisa ter. Um casamento de sucesso tem, primeira coisa, serviço. Serviço. Tem a dominação no sentido de você dominar, né? Você governar o seu lar, de você ser responsável por ele. Ambos, mas mais responsabilidade do homem. E cuidar também de ambos, mas mais responsabilidade da mulher. Então nós temos 3 características. E o servir é para ambos, né? Porque Jesus mostrou pra gente. Então você tem uma chance agora com a criança de ensinar de forma prática o que é servir alguém. E o que é servir alguém? Dar comida, dar água, levar para passear, trocar areia, dar carinho, levar no veterinário. Na parte, o que eu percebo? Os pais deixam o bichinho, aí uma coisa ou outra, e os pais acham que tá fazendo legal. Ó, ele que cuida do bichinho. Na hora do veterinário é você que vai lá, ele se vira. Você que o bicho tá passando mal, você que se vira nos 30. Você que limpa o cocô dele. Você que limpa o cocô. Não, quando você tem... se eu for ter filho, e eu espero ter um dia, cara, eu não vou cuidar mais dos bichinhos. Eu vou fazer o que eu quero e o resto é do filho. Depois não sabe porque Deus não manda, né? Vai escravizar a criança. Cara, porque ele tem que aprender desde cedo a cuidar. Ter uma responsabilidade de cuidar de uma vida. Gente, cuidar de um bichinho é cuidar de uma vida. Você tem que acompanhar o tempo todo, porque o bicho apronta. Eu não sei vocês, mas os meus aprontam. Se eu não ficar de olho... Então, pega um irmão da igreja que tá passando por uma dificuldade. Você tem que acompanhar de perto. Pega alguém que você está tentando evangelizar. Você tem que cuidar de perto. Então, o animal te ensina de forma prática, desde cedo, o que é acompanhar uma vida. A ter responsabilidade, né? E assim, eu vejo muito, assim, dos pacientes lá do consultório, o quanto os pais, eles pegam os bichinhos pros filhos, mas os filhos, eles só desfrutam do lado bom do bichinho. Só na hora de brincar, só na hora de fazer um carinho, né? De dormir juntinho. Mas a bomba, né? A parte ruim dessa relação sobra para os pais. Ou seja, os filhos não sentem essa responsabilidade. É porque eles não pagam, eles não limpam, eles não
se responsabilizam, eles só ficam com a parte boa. Aí fica aquela mãe estressada. Ai, tá vendo? Vou dar esse cachorro embora. Porque ninguém me ajuda, sobra pra mim lavar esse quintal. Mas por que é? Ninguém manda não compartilhar essa responsabilidade, não delegar. E aí é uma coisa que não adianta delargar uma coisa pra criança. Ó, você que vai fazer e esperar que ela faça. Não. Você vai ter que primeiro ensinar, fazer junto, depois observar a criança fazer, corrigir com o que está errado, até ela se aperfeiçoar. Depois que já está fluindo bem, você delega. Mas aí, gente, precisa de supervisão. Então, a gente ensinar a criança a servir, a cuidar de um animalzinho, eu estou ensinando a mesma habilidade que ela vai precisar mais tarde, quando ela casar, quando ela for mãe, quando ela for pai, quando ela precisar servir na igreja, quando entrar no ministério. Ela não vai ser um peso que vai só chegar lá para fazer a parte boa, ela vai fazer a parte ruim também. Então, se você teve essa questão com o filho, e aí o seu filho não consegue continuar a missão que você deu para ele, tem algum erro na sua paternidade. Claro que a criança ela nunca aprende de primeira, você tem que ficar repetindo o tempo todo. Deus repete pra gente 1000 coisas. Ó, a Bíblia, olha o tamanho da Bíblia, gente. Gente, o mesmo assunto é falado muitas vezes aqui. Por quê? Porque a gente é incompetente. A gente tem que aprender por repetição, né? Então a criança precisa. E se você está cuidando de algo que era para o seu filho cuidar, você está muito fraco na sua paternidade, no seu vínculo com o teu filho. Vai lá assistir o episódio de vínculo e sobre disciplina. O trabalho de pai é constante. Se você não fizer um trabalho de bom pai, ele nunca vai se relacionar. Deus vai pedir coisa para ele no futuro, ele não vai fazer. Porque tudo que você pedir, ele não fazia. O pai não usa a autoridade dele. Aqui você tem que treinar seu filho. É que a gente se vincula muito à criança e a gente acha que é fase, é isso. Isso é tudo mentira, é coisa satânica, tá bom? Bom, então a gente percebeu aqui que quando você lê anteriormente, que o servir é uma marca de todo cristão. Se você se acha cristão e se você quer tornar seu filho cristão, ter um bichinho vai facilitar para ele entender o que é servir de verdade. Porém, tem uma observação que eu quero fazer. E a observação que eu quero fazer é que a Bíblia deixa claro que nós somos superiores aos animais. Superiores! E nós temos um mundo que trata os animais de forma igualitária. O direito animal, né? Direitos humanos, direitos animais. Isso é pecado. Porque nós somos superiores. Então nós estamos lá para cuidar, para dar o nosso melhor por eles, sim. A gente serve o menor, mas nós não somos iguais a eles em relação a nível de importância. Ou seja, tratar animal como uma pessoa é pecado. Isso é duro. Eu pequei muito já nisso. Porque às vezes eu vejo uma criança na rua, eu não fico com dó. Eu vejo um bichinho, ai meu Deus, tadinho. Isso é pecado. Você está invertendo a ordem que Deus colocou. E pecado é errar o alvo. Quando você faz isso, você vai começar a idolatrar. Por isso que você vai ver muitas famílias, cara, faz festa para cachorro, faz, sei lá o que faz. Leva pra spa, leva pra terapia, eu não sei. Não, e o shopping? Gente, leva cachorro no shopping. Gente, se você ama o cachorro, não leva ele pro shopping. Fica, sabe onde? No canil com ele. Você ama o cachorro? Não leva pro shopping. Vai pro canil e fica lá rosnando com ele. Fica lá com eles, brincando com os amiguinhos dele. Não leva ele pro seu ambiente. Vai você pro ambiente que ele gosta. Exato, você não tá cedendo. Aí você não tem tempo pra ficar com o animal, você quer ir no shopping, você leva ele. Aí faz xixi, faz cocô, late pros outros. Gente, é um estorvo. Eu já fui mordida por cachorro no shopping. Você que leva cachorro no shopping, olha, E desculpa. A mãe achou ruim. Ela falou que, lembra? A gente tava numa cafeteria, eu passei, cachorro avançou na minha perna, eu fui reclamar pra mulher, ela falou, você que passou rápido. Agora olha a inversão de valores. Não sabia que tinha andado de câmera lenta para os animais? Gente, então assim, não leva cachorro pro seu ambiente. Pelo amor de Deus, coisa chata. E os cachorros nem gostam, tá? Gente, desculpa, só um burro para não perceber que eles não gostam. É gente. Tortura para eles. Tortura. Eles não podem fazer xixi, não pode fazer cocô, não pode curtir o ambiente, não pode cheirar, não pode fazer nada. Não leva. Você ama seu bichinho? Leva num parque, vai no canil, vai no negócio para brincar. Não no shopping. No restaurante. Gente, que crime. Você leva o teu cachorro lá para ficar sentindo o cheiro de comida. Você tá comendo e ele sentindo o cheiro de carne e não pode nem dar um belisquinho. Isso é maldade, isso é inversão. Quando a gente inverte, coloca o cachorro no lugar de gente, a gente acha que tá fazendo um bem. Mas a gente tá fazendo um mal. É igual quando a gente coloca o filho no lugar do pai. Tá errado. Você acha que você tá fazendo um bem, mas no fundo você tá fazendo um mal. E aí a gente vê um monte de mãe e pai de pet, né?
Então, cuidado você que é pai de pets e cuidado você que é mãe de pets. Cuidado que, ó. Sabe por quê? Você começa a idolatrar. E quando você vai pro Velho Testamento, você tem várias passagens que falam que eles idolatravam os animais de ouro, eram os deuses. E tá se repetindo hoje em dia, a gente não tá percebendo. O povo de Deus idolatra os seus animais. O povo leva o cachorro no carrinho de bebê, põe perfume caro no cachorro, põe bijuteria não, joia, pérola no pescoço do cachorro. Então, o que é isso, gente? É fraldinha, Pampers... Tem que ser Pampers pro cachorro. Então, tudo isso é idolatria. E também tem muitas famílias aí, eu não quero ter filho, eu quero ter pet. Muitas famílias cristãs, tá? E ainda tem... Você quer ter um animal pet? Então, casa com o cachorro, faz amor com o cachorro, com a cachorra e tem um filho. Não fala isso que é perigoso, que tem um povo maluco. Só quero lembrar que isso é pecado também. Que zoofilia é pecado, tá, gente? Também. Então, tá vendo como não tem? Ó, é isso, mas eu tô falando isso, parece que é loucura, mas eu começo a idolatrar, eu não sei que nível vai chegar essa pessoa. Mas tem uma área grande da pessoas... pornografia que trabalha com zoofilia. Então, olha que louco, você colocou o animal no lugar da pessoa. Toda vez que você coloca o animal no lugar da pessoa, meu querido, você tá pecando. E aí, ó, em Romanos 1, que fala, é um capítulo que fala sobre a idolatria e depravação das pessoas, dos seres humanos, menciona a questão de você dar valor exacerbado aos bichos. Então, tá falando assim, ó, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Então, desde o começo, não é uma coisa atual. O ser humano atualmente está idolatrando os animais. Não. Desde o começo, os homens têm uma tendência a honrar mais a criatura do que o Criador. Né? E isso, no passado, eles tinham vários deuses em formato de animais, né? O bezerro de ouro. Nossa, entre outros, né? Aves. E aí isso também faz com que a gente dê mais valor aos animais do que às pessoas, do que a salvação das almas, né? E isso também a gente vê um povo aí super idolatrando a natureza, as paisagens, Mãe Gaia, as cachoeiras. Não, eu preciso viajar, pôr o pé na terra para minha energia voltar. Gente, esse negócio de energia, desculpa, é uma coisa mística. Eu sei que a gente precisa da natureza, Deus que criou, a gente não pode... Isso não é pecado, a gente deveria sim desfrutar da natureza, né, em vez de acabar com ela. Exato. Existe uma reorganização biológica quando a gente tem contato com o sol, contato com o mar, contato com as plantas, melhora o nosso nível de oxigenação, mas não é isso que vai te dar motivação, não é isso que vai te dar ânimo. Pelo menos eu não vi Jesus, os discípulos, ninguém indo para a natureza para se reenergizar. Também não vi Jesus parando para fazer milagre para cachorro no meio do percurso. Então, assim, a gente tem que entender que é um recurso que Deus nos deu, mas não pode ser o foco de nada. Então, para terminar esse primeiro tópico, né, Deus nos fez parecidos com Ele para que possamos nos comportar como Ele. Então nós aprendemos que nós somos imagem e semelhança, precisamos pensar igual a Ele, precisamos entender a questão espiritual para agir da forma correta, senão nós vamos nos perder. E nessa parte também falamos sobre os animais, que é uma família saudável provavelmente tem um animal, e o animal tem uma importância bacana dentro da família. Você aprende muitas coisas. Em contrapartida, eu jamais posso colocar o animal no lugar do homem. Ele é inferior ao homem. O homem foi criado para dominar, para controlar esses bichos. Então a primeira coisa é sobre isso, né? Tá, mas eu vou continuar chamando os gatinhos de bebê, tá? De filhinho. Mas eu também brinco um pouquinho com eles. Gente, eu não sou casado. Vem com a mamãe, vem. A Cris vai filmar você um dia e eu beijo. Gente, eu só fico beijando os gatos. Eu adoro beijar bicho. Porque gato é limpo, né? Gente, gato é muito limpo. Cachorro tem bafão, né? Tem nas caixas. Ai, gente, o embora gatinho eu gosto não. também. Bom, tópico 2. Deus nos fez com a competência de criar e sermos criativos. Então, quando você vai em Gênesis 1, 27, acho que no 28, tá falando assim, ó. Ele criou o homem e a mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então, aqui tem a ver com criar. Criação, e dá pra gente expandir mais sobre essa analogia. E sobre criativos, nós temos também a parte onde o homem, Adão, colocou o nominho nos bichinhos. Não, gente, não.
Nossa, haja bicho, hein? Pra pôr nome. E com certeza, assim, ó, pensa comigo, se a gente vai ter um filho, a gente já briga por causa do nome do filho, se a gente for... Com certeza, eu tenho certeza que eu tô falando assim, né? Eu vou até perguntar assim quando chegar lá, mas Eva não se intrometeu nessa parte. Realmente, senão homem... ela ia empacar o trabalho. O homem é assim, ó, papá, cara, que nem não, macaco tem muito cara de macaco, não tem? Tem. Tem uns bichos que tem muito cara do nome que ele tem, né? Muito louquinho, de peixe-espada. Mano, peixe-espada, mano... Cara, muito monstro, cara. O peixe-espada é muito bom. Nossa, agora que eu pensei, ele deu nome pros peixes também, os animais aquáticos. Que nem papagaio. Mano, papagaio é muito cara de papagaio. Tem uns que não tem muito a ver. Agora, papagaio é muito bom, mano. Nossa, é mesmo, Adão foi muito criativo. Cara, muito. E se Eva tivesse entrado nessa missão aí, ela teria empacado tudo. Porque a mulher é confusa, né? Fica na dúvida. Se fosse feminista, então, ela ia colocar tudo com um final feminino, né? Que papagaio ia ser papagaia. Ou com E, né? Pra ficar neutro. Neutro, é. Então, aqui nós percebemos, então, que nós temos nós somos, né, para criar e sermos criativos. Bom, sobre criar, antes da Cris falar um pouquinho, nós temos um episódio sobre ter ou não ter filhos. Né? E vale a pena depois você assistir, que foi bem bacana. Mas, a grosso modo, nós somos criados para criar, para ter essa parte da criação, gerar filhos. Então, essa é a primeira parte. E, fazendo uma analogia, a Cris vai compartilhar um pouquinho com a gente outras coisas. Então, porque quando a gente fala que Deus é o Criador, e aí ele fez a gente com a capacidade de criar, igual a ele, né? Claro que não na mesma proporção do poder dele, mas muitas das coisas que Deus tem na sua essência, na sua característica, ele compartilhou conosco. E a capacidade de criar vai muito além de multiplicar a própria espécie, né, de ter filho. Mas ela envolve a capacidade de você imaginar. Já parou para pensar que a imaginação ela veio de Deus? Porque como que a gente conseguiria pensar no céu se não fosse? Aqui a Bíblia dá algumas pistas, mas a gente vai ter que imaginar. Eu me imagino, quando eu estava lendo ontem sobre a Nova Jerusalém, eu fiquei me imaginando naqueles portões enormes, com as pedras preciosas, entrando na rua que parece ouro, reluz, né, transparente. Então, um animal ele não tem capacidade de imaginar, ele é concreto. Então, ele trabalha com os elementos que estão ali, que fazem parte da realidade dele. Então, a nossa capacidade de imaginar, de inventar. Gente, inventar é muito bom. Porque você pega uma coisa, cria algo de algo que não existe. Ou de algo que existe, você cria outra coisa diferente. Então, inventar, produzir, formar, tudo isso vem com a capacidade que Deus nos deu. Ah, mas o que tem a ver tudo isso que vocês estão falando para o casal, para a família e para o reino de Deus? Imagina se a gente usasse a nossa capacidade de imaginar, de criar, de gerar, de formar dentro do reino de Deus. Estratégias para os nossos problemas. Dentro da nossa família. Né? Nós seríamos muito diferentes. Por quê? Porque a gente quer usar essa capacidade de ser criativo só para o trabalho. Só para o trabalho. Só para ganhar dinheiro. Só para se destacar em relação aos outros. Mas na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa família espiritual, a gente não usa isso. A gente trabalha só com os elementos. Vem aqueles crentes velhos da firma. Ai, mas sempre foi assim. Não estou falando que a gente tem que mudar o evangelho. Porque também tem uma geraçãozinha aí que quer atualizar as coisas. Mas, poxa, Deus nos deu uma capacidade de criar uma forma nova de fazer as coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Meu casamento tá ruim. Eu e o Caio já não estamos se dando bem, a gente tá com... Tem ali um elefante cor-de-rosa no meio da gente. Então, o que eu posso fazer de ser criativa? Isso é uma coisa que eu me desafio bastante. O que eu ainda não fiz na minha relação? O que eu só fiz uma vez e preciso fazer de novo? O que espiritualmente eu posso fazer para minha vida com Deus alavancar? Então a gente não pensa fora da caixa para essas coisas. A gente só usa a criatividade para o mal, porque o mal é muito criativo. Já viu os golpes? Os caras é muito bom. Muito bom. Os golpes, os roubos, as coisas que eles arquitetam, né? O que os maus planejam. A Bíblia fala, né? Exatamente. Então, eles usam a criatividade para o mal, ou a gente, que é bonzinho, usa só para ganhar trabalho, para ganhar dinheiro no trabalho. Então, vamos usar realmente toda a capacidade, todo o potencial intelectual que Deus nos deu para mudar a realidade, a atmosfera da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Poxa, legal. Então, a gente tem que usar essa criatividade que Deus deu para você manter um ambiente saudável. Né? Poxa, e realmente isso faz muito sentido, porque no trabalho a gente se dedica, a gente é humilhado pelo chefe.
Ou a gente não se dá bem com um companheiro de trabalho. E consegue conviver. E a gente convive, né? Porque no final do mês tem a conta para pagar. Olha que louco, então a gente está servindo o dinheiro. Quando você está em casa, você não consegue criar um ambiente divertido, criativo, legal. Poxa, cara, você precisa ter o lar, precisa ser o maior deleite do homem. O homem não pode chegar em casa e não ter um deleite em casa, ficar lá encostado, nem o homem nem a mulher. Mas é uma característica mais do homem isso, né? De chegar, ficar no mundinho dele, ver TV, jogar um videogame. Inclusive é o próximo podcast sobre homens omissos, hein? Então, poxa, cara, a gente tem que ser criativo. A mulher tem que induzir e também ser criativo, o homem também, os filhos. E outra, se a união de um casal é Cristo e a igreja, falando de criação, né, eu estou criando vidas, meu casamento, minha família cria vidas para Cristo. Eu sou uma unidade cristã, eu sou uma igreja, porque meu lar é uma igreja. Né? Nós somos a igreja de Cristo. Então, a minha família, né, carnal, que eu estou falando, eu, minha esposa, meus filhos, nós somos pessoas que criam filhos para Deus, nós evangelizamos, isso é o criar filhos. Então, quando nós falamos de criar filhos, criar e ser criativos, é usar para o reino. E uma família saudável, e aí também tome cuidado, porque tem gente que foca tanto na família que idolatra a família e não faz nada pelo reino. Você nunca pode negligenciar o seu lar por causa da igreja, você nunca pode negligenciar a igreja por causa da sua família. Uma família, ela precisa usar esses dons para a obra, tanto em casa como na igreja, tá bom? Isso é muito importante. Então, cuidado, você está fazendo a mesma coisa sempre, muda. Tem uma frase de Einstein aqui, ó. Einstein. Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Né? Então, vamos usar a criatividade no nosso relacionamento. Muito legal, cara. A gente tem uma coisinha que a gente faz no Mistério de Casais, da nossa igreja, que no final do encontro a gente dá um brinquedinho para eles, né? Depois a gente pode fazer um vídeo muito legal, que é uma coisa que para você dar uma animada, ser criativo no casamento. No casamento, na família. Porque se a gente vai... Sabe, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Conta o segredo, boba. Sabe o que a gente faz na terapia? A gente pega o problema que vocês levam e a gente para e pensa sobre ele e cria alguma coisa diferente. Nossa, eu posso ser terapeuta, então. Então, vou lá. Você traz uma estratégia que o seu filho não te obedece. Aí eu pergunto pra você qual é o teu repertório. Gente, ó, quem não ouve esse podcast tá perdendo, porque a gente revela aqui tudo que a gente é um livro aberto. Então aqui, ó, você vai pegar todos os segredos que eu já usei, que a gente já testou, que deu certo, que não deu certo. E a gente tá dando de graça. E tem coisa que Deus já tá trabalhando no nosso coração, nós estamos já compartilhando, estamos ainda executando. Então, olha que legal. E essa é a maior forma da gente poder ajudar as famílias, a gente contar sobre a nossa família. Isso é para todas as famílias. Porque tem uma galera que faz assim no Instagram. Eles jogam o problema, aí clique aqui para saber a solução. Então, assim, você que o teu filho não te obedece, que você já tentou de tudo e não deu certo, você está desesperado, você está desanimado, quer saber o truque? Clica aqui e compra meu curso. Gente, então, assim, a gente tá dando de graça. E a galera, mesmo assim, não aproveita, né? Não, e tem muitos cursos engraçados, assim, porque tem curso que a gente paga. Eu já paguei um curso uma vez. Foi muito ruim, coitada da mulher que deu o cursinho. Era coisa de igreja. Tadinha, assim. Eu fiquei com miséria. Claro que toda vez que eu vou pra um lugar, aí quando eu vejo que tá ruim, eu falo assim, Senhor, tira esse orgulho do meu coração. Porque é algo porque bom. se mula falou, qualquer um pode falar. Porque às vezes a pessoa é boazinha. Cara, parecia que nós estávamos falando sobre área infantil lá dos anos 40. Parou no tempo. Parou, mas cara, tirei coisas boas. Sempre mas assim, nós proveito. pagamos por algo que normalmente na nossa igreja nós temos. O Walter vem batendo muito nessa tecla. Outras igrejas, às vezes a gente vai visitar outras igrejas. Tem coisas que é legal você levar. Eu não tô achando ruim levar, porque também nós visitamos outras igrejas. Mas tem coisa que você tem na sua própria igreja. Dá para você aproveitar o corpo que Cristo te deu. Ser criativo ali. Né? Exato. Agora os nossos irmãozinhos viram paisagem. Quanto conhecimento a gente poderia extrair de alguém que senta do nosso lado todo domingo, mas a gente não conversa, né? Então, mas só para terminar esse raciocínio da criança, então o que eu faço? O pai trouxe o problema, eu paro e penso. Depois que ele vai embora, eu sento lá e eu penso, poxa, esse pai, esse é o problema. Esse pai age assim.
Vamos tentar, vou sugerir para ele agir assado, vou sugerir para ele usar essa ferramenta, vou sugerir para ele fazer desse jeito. Então, não estou falando que os psicólogos são dispensáveis, não. É uma profissão, a gente ajuda a expandir a mentalidade, a gente ajuda a ver as coisas de uma perspectiva diferente, a gente traz conhecimento novo, mas estou querendo dizer que muitas das coisas, muitos dos problemas que a gente tem em casa, no trabalho, na saúde, a gente poderia resolver se a gente saísse do automático, pegasse um papel e caneta, uma Bíblia e começasse a conversar com a gente mesmo e pensar em novas ideias, né? Em novas soluções para problemas antigos. E não é tão difícil, né? Porque você vai começar... Estou pensando você falando assim, mas quando você coloca um problema... eu estou com um problema no casamento. Quando a gente começa a falar sobre o problema, consequentemente vão vir ideias para aquele problema. Então, às vezes você está pagando um terapeuta, onde se você tivesse uma nudez emocional com o seu cônjuge, com a sua família, muitos problemas seriam resolvidos no âmbito familiar. Exatamente. E sabe o que me lembrou agora também? Eu não paro de falar, né, amor? Pode falar que eu tô querendo achar um versículo. Tá. Sabe o que me lembrou? Me lembrou assim, um casal que se divorcia. Depois que eles se divorciam, eles começam a fazer várias coisas criativas que não faziam antes. Tipo assim, se divorciou. Aí a mulher ou o cara, né? Agora eu vou treinar. Agora eu vou trincar o shape. Por que não treinou antes? Ficou lá, acabado, jogado no sofá. Por que vai treinar depois que terminou? Porque se treinar, gente, melhora a autoestima, dá um up na saúde, né? Por que não foi treinar antes? Agora eu vou estudar. Por que não estudou antes? Por que você não se torna uma pessoa melhor? Dentro da tua realidade. Você vai esperar o negócio degringolar, uma coisa dar ruim para você querer dar a volta por cima? Tem gente que usa o fracasso como um motivador para dar a volta por cima. O problema é quando o fracasso quebra princípio bíblico. Porque às vezes foi um fracasso que você passou, mas não quebrou um princípio. E aí, ok, você usar isso como motivação para você não entrar na depressão. Isso. Mas o problema é quando você tem um fracasso onde você só quebrou o princípio e esse fracasso foi porque você tomou uma decisão que quebra princípio, agora você quer estar motivado, achando que Deus está te amando. Você nem pediu perdão. Bota energia para resolver seu problema, não para fazer coisas diferentes. Então a gente não bota energia para resolver o problema, a gente fica caçando assunto quando é para ser criativo, para algum benefício pessoal, a gente consegue rapidinho. Exatamente. Mas quando é para consertar um clima, quando é para você negar a si mesmo, a gente não consegue. Bom, e até porque o primeiro, como nós somos parecidos com ele, nós devemos ser a imagem e semelhança, modo de pensar e ter uma dimensão espiritual. Ou seja, nós não vamos agir mediante a nossa natureza humana. É sobre a dimensão espiritual. Isso é trazer o céu para a terra. Não é para ficar tacando fogo e mostrar que é espiritual, não. Um homem espiritual é aquele que vive segundo os princípios bíblicos. Esse é o homem espiritual. É a maior forma de você adorar ao Senhor. Não é ficar louvando, não é ficar indo para o culto todos os dias, indo para a igreja todos os dias. É viver a palavra de Deus na sua vida. Quanto mais princípio você cumpre, mais você adora ao Senhor, mais você é um exemplo para o próximo. Essa é a pessoa que com certeza vai evangelizar outras sem falar nada. É verdade. Bom, terceiro tópico. Deus nos deu a missão de dominar e governar a terra. Então espalhem-se por toda a terra e a dominem. Então o primeiro ponto é o casal precisa se espalhar dentro do reino. Essa aqui é duro para as pessoas, porque espalhem-se, a gente está acostumado a ficar com as mesmas pessoas o tempo todo. Gente, como a gente perde tempo com pessoas que já saíram da nossa vida e pelo vínculo emocional vocês não abandonam. Meus amigos, quem é dirigido, como nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos, pensamento, coração, a mente toda, assim, né, nesse sentido, a Bíblia fala que é enganoso, nosso coração é enganoso, que seria, né, a questão do pensamento. Então, olha que loucura. Se já que é enganoso, se eu tenho muito prazer com aquilo, eu tenho uma felicidade que é realmente emocional, é um conselho que eu te dou, fuja um pouco. Você já está caindo no habitual, você já está caindo no algo que é social, não tem propósito. O mundo, as pessoas do mundo, elas se encontram com as pessoas que elas não gostam? Não. Não, elas se encontram com as pessoas que elas gostam. A partir do momento que você fez alguma coisa pra mim que eu já não gostei, eu já te excluo. Mas o cristão, ele tem que se mover por propósito. Não tem a ver com gostar e nem não gostar. Se Deus mandar você fazer uma coisa boa pra quem você gosta, você tem que fazer. Se Deus mandar fazer pra quem você não gosta, tem que fazer também. Então, a gente tá funcionando como se fosse um clube dentro da igreja. Eu saio sempre com as mesmas pessoas, eu chamo pra vir na minha casa só quem eu gosto, eu visito só quem eu gosto. Na hora até de chamar alguém pro ministério, eu chamo lá o carinha
esquisito. Mas na hora de entrar no meu círculo social, tem que fazer parte, tem que ter afinidade. Então, a primeira Tipo Big Brother, Exato. né? Tem que bater afinidade. A primeira coisa é você se espalhar pela igreja. Um cristão verdadeiro, uma família que é de Deus, ela está em vários cantos da igreja, ela não fica no mesmo local. Por isso que é você que está há muito tempo no mesmo ministério, você está emperrando o ministério. Você está naquele grupo que está há anos, é o mesmo grupo, está emperrado, já era, morreu. Pá. Então, gente, renova. Nós precisamos nos espalhar. A minha família precisa estar servindo várias pessoas. Cara, é a melhor forma de você fazer a obra de Deus, é isso. Como que Jesus ficava? Não, eu não sei vocês, mas na minha Bíblia ele ficava andando. Porque às vezes na sua Bíblia ele não anda. E ele não andava aleatoriamente, ele se movia por propósito. Era comunhão com Deus e ele ia certeiro ali onde ele sabia que tinha uma alma. Cara, e ele andava muito. Eu vi esses dias um estudo falando que ele andava acho que 30 km por dia. Cara, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo subir uma escada de 5 metros. Então assim, a gente não está se espalhando para a igreja. Você ainda está causando as pessoas com as mesmas ideias. Que cabecinha fraca. Sabe o que é isso? Ainda você está no nível 1 do cristão. O nível 2, ele começa a entender a missão dele. O nível 1 ainda vive por social, porque a gente precisa abraçar, ele precisa se pertencer. É a entrada da pessoa na igreja. Agora, né? a pessoa nível 2, nível 3, sabe quantos níveis nós estamos falando? Ele se espalha, ele vai pro propósito, ele olha uma necessidade de longe. Cara, tem gente que nem sabe que o irmão tá passando de longe. Ah, mas eu não sabia. Quando você fala eu não saber de uma necessidade, é porque você não está se espalhando. Você não está fazendo o que Deus está te pedindo. Você está limitando a sua família e aqueles amiguinhos mais próximos. Fuja disso, cara. Você está vivendo muito encostado. E quando você vai para a Bíblia, você vê que os milagres acontecem sempre na milha a mais. O que é milha a mais? Fazer coisas a mais do que Deus está te pedindo. Porque aquele que faz o que o seu dono está te pedindo é um servo inútil. Então você tem que fazer mais. E as coisas acontecem pelos improváveis. Muitas coisas aconteceram de forma improvável. Se você está muito na mesa, você está esperando muito da mesma coisa. A sua bênção não está lá. A sua vitória, que eu digo na questão espiritual, o seu renovo, a sua nova criatura, não está com essa pessoa. Já passou o seu tempo de estar com ela. Então se espalhem, pelo amor de Deus, tá bom? Cuidado, assim, com os mesmos locais, mesma rotina, o mesmo grupo, as mesmas pessoas. Cara, isso é muito verdadeiro. Meu, sai fora. Sai fora. Bom, em outras versões está falando que a palavra dominem está trocada por subjugaia. Subjugaia. Isso, né? Assim que fala? Porque eu tenho dislexia, gente, me perdoa, hein? Mas ambas a gente consegue explorar um pouquinho a função. E eu quero falar do subjugar, por quê? Porque a gente tem medo hoje, quando a gente fala de se espalhar, tem um propósito porque eu me espalho. Então, se espalhem-se por toda a terra e a dominem. Ou subjuguem. O que é subjuguem? Quando eu estou firme, crendo que no tópico 1 eu preciso ser imagem e semelhança do Senhor, que no tópico 2 eu preciso criar mais cristãos, eu preciso criar mais pessoas temente ao Senhor, eu preciso ser criativo, agora eu me espalho para dominar, para subjugar. Ou seja, eu preciso ter a palavra de Deus enraizada para poder julgar aquelas ações. Eu preciso, para eu tirar alguém da morte, eu preciso julgar. Só que o que é o julgar? As pessoas têm muito medo de falar dos erros das pessoas. Porque talvez você não sabe, mas na Bíblia Deus falava dos erros. O tempo todo Paulo exortava os erros. Por que Paulo escrevia as cartas? Vamos ler as cartas. Ele está criticando. Ele está, queridos, ó, com atenção aqui, ó. Ele está falando da coisa que está com problema. Ele ficava sabendo, porque ele estava num lugar, aí ele ficava sabendo por alguém como que estava a situação do povo e mandava uma carta elogiando os pontos bons e exortando o que precisava melhorar. Então lá ainda ele explica como que você tem que fazer. Vai precisar falar com o irmão? Elogia, critica e termina elogiando. Paulo fazia muito assim com as cartas. Então imagina quando as pessoas recebiam as cartas. Meu Deus, as igrejas ficavam... Meu Deus. Porque, cara, você ia escutar uma exortação. Então, e ainda com o teu nome lá, né? Por isso que muitos grupos viram sociais. Porque a gente não fala a verdade. Ou quando fala, mascara. É aquela verdade relativista. Ah, eu te entendo. Mas fica tranquilo, Jesus te ama. Aí tem uma outra desculpa que o crente usa. Qual? Não é a gente que convence, é o Espírito Santo. Mas aí, na Bíblia que eu leio, fala que o Espírito Santo deveria habitar dentro de nós, que eu sou o templo. Então, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, eu preciso ajudar a convencer essa pessoa. Você vai ser usado, porque não vai vir a voz do Espírito Santo convencendo a pessoa. Só que eu não vou brigar com a pessoa, mas eu preciso amar falando a verdade. É porque aquilo que você vai lançar, o que é isso? Significa que
a palavra vai ter que fazer um efeito no coração da pessoa, ela vai ter que ser compreendida e aceitada de uma forma que é um processo interno. Não é você que vai chegar e vai tocar lá para o processo acontecer. Não é você que faz a semente crescer, mas você lança. Então, quando eu falo assim, mas eu não vou convencer, é o trabalho do Espírito Santo, realmente, mas também tem uma outra parte que o povo também não leu a Bíblia inteira. Não. Que a essência de João Batista era: abandone os seus pecados. Ele gritava no deserto. Se isso não é convencer, e tem uma outra parte que fale: anime e se esforce para convencer as pessoas sobre a palavra de Deus. Então, tem uma questão de que esse rótulo que entrou aí, a igreja julga demais, é exatamente para a gente parar de falar a palavra de Deus e o mal se instalar. E na Bíblia não está falando que é errado julgar a ação do amiguinho. Está falando que é errado eu julgar segundo a minha justiça. Mas quando é segundo a justiça... Eu estava até procurando esse versículo que está em João, eu não lembro. Segundo a reta justiça do Senhor, eu preciso julgar a ação do outro. Porque, repara, as leis... Julgar é mostrar as leis para as pessoas e mostrar, querido, tu tá errado, sabe? Por isso, a consequência negativa que você está colhendo é por uma plantação errada. Se ele não entender que é uma plantação errada, ele nunca vai. Se eu ficar esperando muito tempo, ele vai sofrer muita coisa que não era para ele ter sofrido. Tem uma parte que diz, né, que cada um procure pensar na sua própria maneira de viver, né? Por quê? Porque isso também é verdade. Então, a Bíblia, ela traz um comboio. Por quê? Porque eu também não posso ficar só preocupado com o outro sem se preocupar comigo. Que é o negócio de, tipo, eu tirar o cisco do olho do amiguinho e não tirar a trave que tá no meu. Que é a hipocrisia. Então, existe uma via de aprendizagem que vai vir só pela autorreflexão, pela autoanálise, pela preocupação consigo. Então, por quê? Porque se eu não estiver bem, eu não salvo ninguém. Por que quando eu tô no avião, fala, se tiver turbulência, vai cair a máscara de oxigênio, você põe primeiro em você e depois você põe no amigo. Por quê? Porque se você não tiver nesse processo de autoexortação, de permitir que a palavra te exorte, você não vai ajudar ninguém. Então, você tem que subjugar primeiro a si. Mas se você vai perceber que para você subjugar somente primeiro a si, alguém vai ter que te ensinar antes. O Espírito Santo vai usar alguém? Vai, porque é algo que você não vai fazer. A nossa natureza humana não quer isso. Então, por isso que eu preciso ensinar a pessoa. E aí, quando eu falo de tirar o cisquinho do olho do amigo e não tirar a trave... O que eu entendo do contexto é que não está errado eu tirar o cisquinho do olho dele. É eu não tirar a trave que está no meu. Ou seja, eu não permitir que alguém também ajude a curar as minhas feridas, os meus erros. Então, uma igreja verdadeira é quando o corpo se move para tal. Um dia o joelho está doente, o outro é a mão, outro é a orelha, outro é o olho. Então, cada dia nós temos que agir como corpo. Esse é o grande mal e a gente se perde nisso. Então, quando eu vou subjugar, eu preciso ter essa noção que eu preciso ser amoroso, eu preciso amar primeiro. Jesus nos amou primeiro. E agora, em favor desse amor, eu quero passar por isso. Então eu, como cristão, preciso dominar a terra levando o amor de Cristo e os seus princípios. Eu paro no amor de Cristo, por isso que os cristãos estão transando antes do casamento. É por isso que eles não estão pagando impostos, mentindo no imposto. É por isso que eles dão um jeitinho no pé de nota fiscal. É por isso que eles dão um jeitinho de mentir para a esposa ou de não contar a verdade. É por isso que os filhos mentem para os pais. É por isso que os casamentos são ruins. É por isso. Dominar não tem a ver com você exercer domínio sobre os ambientes. Não, você vai liderar. Os crentes, eles invertem também, né? Onde eu pisar a planta dos meus pés será minha. Então, assim, creia, tome posse. Não é isso. O dominar é fazer com que... Primeiro, organizar bem as tarefas, porque a gente não gerencia bem os recursos. Sim. Entendeu? O crente vive endividado, vende o almoço para comprar a janta. Não estou falando do crente da pessoa mais pobre. Estou falando da pessoa que gerencia mal. Que se enfiou nesse problema, que se enfia em problema por quebra de princípio. Mas aqui está falando sobre dominem os territórios, os corações, as pessoas que estiverem no ambiente com a palavra de Deus. A gente precisa fazer com que o reino de Deus cresça, o reino de Deus vá avançando nos territórios, nos corações das pessoas, vá destruindo a idolatria, vá entrando. Então, o cristão ele deveria se apropriar desse poder de expandir o reino. A começar nas suas casas. E é por isso que na criação só é muito bom quando Deus faz o homem.
Tudo é bom. Quando Deus faz o homem, ele faz muito bom. Porque nós temos essa competência que foi dada por ele, para que a gente manifeste a glória dele, a graça dele para as pessoas. Isso é possível manifestar a glória e a graça levando a palavra e o arrependimento. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E Jesus diz: creiam e se arrependam. Não é creiam, eu creio em Jesus, mas sabe o que acontece? Transar antes do casamento, tá tudo bem. E o meu namorinho, eu tô transando, tá tudo ótimo. Mas eu sei que eu vou casar com ela. Gente, isso está errado. Isso está errado. Tem pai vendo, e eu quero só para terminar essa parte, para Cris terminar, tem pai que não está governando e não está dominando os seus filhos. Tem gente se envolvendo em namoro furado. Nós falamos do outro episódio lá. Você está vendo que o namoro está ruim? Cara, não tem autoridade. Você está vendo que você está se enfiando em uma furada. Você está vendo o homem, está vendo a sua esposa, cara, indo pelo caminho errado. A esposa está vendo o homem indo pelo caminho errado. Gente, o Espírito Santo, ele é como se fosse uma lâmpada vermelha. Ele acende no teu coração. Tem hora que eu vejo o Caio no trabalho, no exemplo. Eu vejo ele conversando com alguma pessoa, me acende uma luz vermelha. Eu falo: ih, meu Deus, o que é isso? É o Senhor... É a intuição humana. Porque como que é a intuição humana? É o ciúmes, porque ela morre de ciúmes de mim. Não, é um homem esse. É um homem também? Eu vi você conversando com outro... É um homem. Outro homem. Como é que ela tem ciúmes também de homem? Não sei, né? Não, eu tô querendo dizer assim, ele tá conversando no sentido de trabalhar com uma pessoa. Ah, tá. E aí vem essa luz vermelha. E aí me vem essa luz, essa dúvida. Porque a intuição, ela trabalha com associação. O que é associação? Uma pessoa parecida no passado teve um comportamento ruim, aí eu olho pra ela e falo: essa também pode ter um comportamento ruim. É assim que o cérebro funciona. Vai fazendo algumas conexões. Isso. Então pode ser uma intuição humana, pode ser um aviso do Espírito Santo. Então eu preciso orar, eu preciso entender. Caio, toma cuidado. Fulano é sonso. Eu gosto do sonso. Cuidado. Então, a gente precisa alertar, né, as pessoas. É claro que a gente tem que tomar cuidado com as emoções, porque elas enganam. E aí, nisso, eu posso também estabelecer sobre alguém: não gosto da fulana. E Deus está trazendo essa pessoa, e aí a minha emoção está atrapalhando de ajudar. Mas aqui, tantos pais, quanto as esposas, quanto os maridos, precisam proteger, precisam dominar, precisam governar e trazer os conselhos bíblicos, né? Trazer, vamos orar por isso, fica de olho nisso aqui, fulano quebra princípio nesse aspecto. Então, esse trabalho de ser conselheiro e às vezes ser até, e aí no caso do pai, ser um pouco, chega com essa amizade, não quero mais. Um pouco, entrar com mais autoridade é prevenir o mal. Porque senão o mal vai entrando, você não vai vendo. Foi o que aconteceu no jardim, né? Quer falar alguma coisa? Não, eu tô esperando você terminar essa parte. Ah, tá. Mas, enfim, para terminar essa parte, Adão e Eva, eles precisavam ser responsáveis. Quando Deus mandou eles dominarem e governarem o jardim, eles precisavam ser responsáveis, porque deles viriam outras gerações. A partir deles viriam outros seres humanos. E a gente precisa ser responsável. Tem gente que vive como se não houvesse amanhã. Tem pessoa que vive cuidando da saúde, cometendo suicídio. Vive a vida loucamente, só por prazer. Esquece que amanhã pode estar de cama dando trabalho para alguém porque não cuidou da saúde. Tem gente que usa o dinheiro como se não houvesse amanhã. Né? Esquece que amanhã ele poderia abençoar alguém, ele não vai poder. Então, dominar, na Bíblia fala sobre um princípio, né? Da mordomia. Nós sermos bons administradores, mordomos, porque nada é nosso. Esse corpo não é meu, essa mente não é, esse intelecto não é meu, foi o Senhor que me deu. A minha saúde, o meu casamento, a minha casa, o meu pequeno grupo, nada é meu. As pessoas que estão ao meu redor não são minhas, então eu não posso estar além, ou seja, querer dominar demais, pegar para mim, exercer uma dominação excessiva sobre a vida de alguém ou sobre algo, porque eu vou pecar. Mas eu também não posso estar aquém, deixar as coisas soltas, deixar as coisas lá vão ter, né? Então, eu não posso ser democrático demais. Então, eu preciso entender a medida certa do domínio e do governo que Deus pede para que a gente tenha. E não dá para falar de domínio e governo sem falar da alimentação. Na Bíblia, né, o comecinho, ele fala sobre a forma que nós devemos nos alimentar. Cara, e não é à toa. Vamos voltar lá.
não vou ser hipócrita, porque eu também preciso... Essa parte aqui eu tô precisando melhorar, né? Depois que eu Nós operei, dois, né? eu engordei 20 quilos aqui. O meu pijama tá parecendo um cropped. É complicado assim, sério, gente. Tá complicado assim. Já viu aqueles bebezinhos que a barriguinha vai mostrando? O meu pijama tá assim. Só que eu não sou fofinho como um bebê, né? Então, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Então, uma família saudável... E uma casa saudável precisa investir mais nesses alimentos que Deus nos autorizou. E está escrito o que é. Eu não estou falando para virar vegano. Eu estou falando que usufruir daquilo que Deus criou. Depois veio os animais. Natural, né? Que é natural. Mas o que é isso? Quando você pega esses alimentos e traz para casa, você cria um ambiente onde vocês podem cozinhar juntos. Esses momentos são os momentos mais incríveis para um casal, para os filhos. Então a gente acha que comemorar é ir num lugar super caro e gastar... R$600, R$700, sei lá, R$1.000. Pra família comer que fora. Era muito mais legal você pegar R$200, R$300, comprar os alimentos e fazer um dia de culinária em casa todo mundo junto. Com louvor. Meu querido, eu corto a minha mão direita se for mais legal sair pra um restaurante do que... eu corto a esquerda, né? Porque a esquerda é a esquerda. Isso é mais legal do que você estar em casa com essa dinâmica. A gente está tentando experimentar mais essa questão de cozinhar em casa. Eu não sou muito bom, estou tentando me estimular mais. A Cris já cozinha mais e tal. E realmente é mais saudável, é mais prazeroso. Você vê Deus agindo mais, você dá mais valor, você consegue realmente contemplar aquilo. Quando você vai num ambiente, você paga pela experiência. Cara, já foi tudo transformado pelo homem lá. Usou a criatividade? Ok, que Deus deu. Mas você não consegue contemplar o básico do básico, que é o alimento. Primeiro que você tá pagando, aí você, se vier alguma coisa ruim, eu já reclamo. Ó, tá ruim. Exato. Segundo que quando você vê, tá todo mundo no seu celular. Terceiro que demora um pouquinho, a gente não tem paciência de esperar 40 minutos pro prato ficar pronto, né? Porque a gente tá pagando. E, então assim... Não que isso não possa acontecer de vez em quando. Eu amo comer fora, eu amo. Mas a gente precisa dar valor para esses pequenos momentos e para esse relacionamento com o alimento, sabe? Gente, e a casa só dura quando você tem a casa, quando você tem esse ambiente de serviço. Esse é o momento de servir um ao outro. Então você estimula na sua família, você cria momentos de serviço. Cara, a crise vai chegar. Cara, não é uma mulher, um homem bonito que vai segurar esse relacionamento, não é um filho, é um ambiente de serviço. E outra coisa de criança, quando a gente fala de criança, da criança ser envolvida nesse processo de cozinhar, na clínica, muitas crianças têm seletividade alimentar porque não tem relacionamento com o alimento. Ou seja, ela só abre a boca para comer. E tem uns pais ruins, né? Porque Nossa. O alimento ele é camuflado, ele é escondido, ele é cozido. A criança não sabe o cheiro, não pega nele. Por isso, já viu? Eu era essa criança, pegava na banana. Ai. O que é isso? É falta de relacionamento. Se minha mãe me obrigasse a cozinhar, pôr a mão, comer e experimentar, eu ia perder o nojo, eu ia começar a me acostumar com o cheiro do alimento, eu ia começar a ficar curiosa. Eu, inclusive, tive uma experiência muito boa com o livro Plano Daniel. Depois o Biel põe aí também. A primeira vez que eu comi uma folha crua foi depois de ler o capítulo de alimentação desse livro. Porque ele falou, olha os alimentos, as cores deles são diferentes, são naturais, o gosto. E aí eu fiquei com água na boca de provar tomate e alface. E aí no dia seguinte que eu fui almoçar, eu peguei pela primeira vez tomate e alface. Porque ele me apresentou, ele falou do alimento de uma forma tão assim. Então muitas crianças, inclusive adolescente, não come bem, não tem um bom padrão alimentar. Culpa dos pais. Culpa dos pais. Gente, e a criança não põe tudo na boca? Põe. Não põe ou não põe quando é pequeno? Põe. Cara, se tu apresentar um monte de coisa colorida lá, ele vai enfiar na boca. E a gente não faz isso porque a gente tem nojo, a gente não gosta. Os pais não gostam, né? É complicado, cara. Esse é muito duro. Então vamos aproveitar essa parte. Quarto tópico. Só Deus pode soprar vida a algo que ainda não vive ou que já morreu. Então só Deus pode dar o sopro da vida, gente. O homem foi feito do pó da terra e a mulher retirada da sua costela. Mas ambos só tiveram vida após Deus soprar o fôlego da vida, que veio do Senhor. Então assim, só que, gente, vamos lá. Para soprar, para eu receber vida, você acha que Deus se aproximou para dar vida ou ele fez de longe? Se aproximou. Então, quem tem o sopro da vida, quem tem a vida eterna? Aquele que se aproxima de Cristo. Uhum. Então, vamos fazer essa analogia muito importante. Né? Então, isso é muito importante porque, cara, sem a vida, eu vou viver por mim mesmo.
Então, ele, sem a vida espiritual, né? É. Que vem dele. a parte física, né, não é que o homem foi feito do pó, né? O homem foi feito em base de semelhança, tem uma questão toda celestial, mas a forma, essa forma, né, a forma daquela foi feita do pó. Então, mas da onde foi criado o homem foi pro sopro. Então, olha que engraçado, Adão e Eva, primeiro Adão veio, e para eu ter o sopro da vida, eu preciso do segundo Adão. Quando eu trago Jesus para minha vida e crio a nova criatura. Exato. Então eu preciso estar próximo. Eu preciso estar próximo de Jesus para chegar a ter esse sopro de vida. Às vezes eu estou vivendo algumas coisas que é muito legal, mas ainda eu não recebi o sopro. Eu não tenho a vida eterna, eu não tenho aquela transformação. Quando você percebe que a pessoa está em Cristo Jesus, quando você fala algo quando você exorta, a pessoa corrige. Quando você exorta, a pessoa se mantém aceita, firme, né? aceita. Porque eu não estou exortando pelo que eu acho. Eu nem acho isso. Eu falo, pessoal, nem eu concordo com o que eu vou falar, mas está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, vamos seguir. Eu acredito na Bíblia. Até você ser convencido e concordar. Porque Exato. tem muita coisa que a gente faz sem concordar. Depois que a gente pratica dar certo, a gente passa a concordar. Mas isso que o Caio tá falando é verdade. Porque, eu cresci na igreja, mas eu só tive uma experiência real com o sopro da vida aos 25 anos. Foi quando eu realmente comecei... Sabe como, gente? No meu quarto. Bíblia e oração. Quando eu comecei a desenvolver uma vida de oração, foi quando eu comecei a ver que era real, não era uma religião. Eu nunca duvidei, mas assim, foi tarde. A pessoa cresceu na igreja e como assim só foi ativada pelo Espírito Santo, só recebeu o sopro ali, quando eu realmente abri o coração para ter experiências íntimas com Deus. Então, às vezes a gente acha que já sabe de tudo, às vezes a gente acha que já teve a experiência, mas não teve. E aí tem outra coisa, você falou que teve essa no quarto, mas você poderia ter de forma antecipada. Como? Com a igreja perto de você, cuidando, te exortando, apontando. Porque, cara, são sementes que você vai plantando. Se você, pensa comigo. Se você é um cristão que vive corretamente e colhe bons frutos porque você planta os princípios bíblicos, quando você vai exortar alguém, você está vivendo e colhendo coisas boas. Você não conta só aquilo que está na Bíblia, você conta aquilo que você vive. Então, a gente tem medo de falar para o jovem aquilo que ele tem que melhorar. Não temos que ter esse medo. Porque se o Espírito Santo convence, cara, eu estou lançando uma semente que é a palavra de Deus, com a maior intenção, com aquela questão de amar. Amar o próximo não é amar de sentimento, é amar de fazer o melhor. Então, muitas vezes você demorou, foi por causa da oração, mas você poderia ter tido essa experiência antes se você estivesse com a igreja. Porque para mim, eu comecei a viver um pouco de Deus na igreja, depois eu fui pro individual. Eu estava com a igreja, mas eu não estava pertencendo à igreja no sentido de ter relacionamento com as pessoas, né? Que é o que acontece. Tem muita gente que está na igreja... Só vai de domingo. Mas não tem uma vida em comunidade, uma vida em comprometimento, né? E aí, é só um ponto aqui sobre o sopro da vida, que é, se você acha que o seu casamento acabou, Deus ele pode soprar o sopro da vida. Tem casos, gente, que realmente é só o Espírito Santo, né? Que às vezes está num nível de ferida, num nível de desgaste, num nível de desesperança, mas Deus pode, né? Então, lá em Ezequiel 37, o Senhor falou, eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Então, aqui é o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel. Então, o Senhor ele pode resgatar, ele pode dar vida a tudo, inclusive a uma família desunida, a uma família cheia de feridas, a uma relação conjugal que parece que morreu. Então, ele é o dono. Cara, se ele realmente ressuscitou, Jesus ressuscitou vidas que estavam mortas, você acha que ele não consegue restaurar seu casamento? Você dizer isso, que Deus não consegue restaurar seu casamento, é você falar para Deus, você não é o meu Deus. É falta de fé, né? Você crê que ele abriu o mar vermelho, um mar, mas você não crê que ele pode fazer uma mudança no coração, no seu coração e no coração da pessoa. O problema é que a gente não quer, entendeu? Quando a gente fala que a gente não acredita, no fundo, é porque a gente não quer. A gente não quer pagar o preço, porque a gente sabe que dentro desse processo de sopro de vida, vai ter que ter o quê? Renúncia, obediência. Aí a gente não quer pagar esse preço e fala, eu não acredito mais, não vai dar mais certo. Nossa, e é nesse momento que você vai ter que se humilhar, né? Porque a Bíblia fala que quando você se humilha, você vai ser exaltado. Então, quando eu me humilho, no meu casamento tá ruim, eu me humilho, abro para as pessoas, eu quebro.
esse orgulho de não querer falar pra... Gente, tem casamento na igreja que deve estar uma porcaria. E já morreu faz tempo. E ninguém fala. A sua filha tem um casamento péssimo, você não fala pra ninguém. Tem casamento acabando e você não falou pra ninguém. Sabe o que é isso? Orgulho. Ah, não, isso daqui eu tô blindando. Mas deu divórcio, então não blindou nada. Não adiantou. Então não deu certo. Então, daqui a pouco nós vamos falar de um dos problemas desse casal, que é a nudez. A falta de nudez, a falta de falar as coisas faz eu pecar. Então é muito grave isso que a gente está falando agora, gente. Deus dá jeito em tudo. Paulo estava indo para matar os cristãos, perseguir os cristãos. Teve um encontro com Jesus e virou... Gente, quem Paulo virou, gente? O seu casamento pode ser um dos maiores instrumentos na tua igreja, se você entregar ele para Cristo. Mas para isso você vai ter que sair do orgulho e de ser uma pessoa mascarada. Vai ter que pôr para fora o que realmente está acontecendo. 5. Deus formou os casais para trabalharem para o reino e fugirem do mal. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Vamos fazer um pouquinho uma analogia sobre as plantações? O que são quando a gente planta o quê? Sementes. Lá no Novo Testamento, o que são as sementes? A palavra de Deus. Então, o casal precisa plantar sementes. O casal que não planta sementes não é um casal de Deus. Você está plantando semente de verdade em várias vidas? E quem planta, vai plantando. Pode ver, não faz uma plantação e fica quieto. Faz uma plantação aqui, vai lá, planta, rega, não sei o quê, e cuida, e bate na terra. Então, quem planta, o casal precisa ser algo que trabalhe. Nós estamos falando, não é do trabalho físico, né? Que você até acho que vai falar. Não é uma questão de emprego, trabalho. Isso... Óbvio, né? Isso é óbvio que a gente precisa comer e pagar boleto, gente, né? Eu nem vou falar sobre isso. Se eu tiver que falar isso pra alguém, sinto muito, assim, gente, não vou falar. Mas é trabalhar pro reino. Começar dentro de casa. Você tá plantando uma semente no coração do seu marido no da esposa, no dos filhos. Se vocês têm pais próximos, nos pais, nos sogros. Então, é plantar, é sair pra semear, é lançar sementes. A nossa vida é sobre isso. Bom... E aí depois fala que você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. O casal de Deus precisa impedir o pecado antes dele entrar no lar. É o ruim que a gente não impede. Cara, se o casal tivesse atento, e eu vou dar duas vertentes. A omissão de Adão, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, então eu vou focar pouco no Adão agora. Mas a Eva, nesse momento aqui, olha o que acontece. Ela estava olhando na árvore, ela sentiu um desejo, certo? Ela não contou para Adão. Ela deu para Adão e Adão comeu. Ok? Imagine se ela chegar para Adão e falar assim: querido, vem cá. Sabe aquela árvore lá? Eu tô afinzona de comer aquele fruto. Eu já tô doida. Eu sei que não pode, Deus falou que não pode, mas eu tô doidona para comer aquele fruto. A Adão vai falar assim: menina, pera um pouquinho. Deixa eu chegar aqui à tarde, nós vamos bater um papinho com ele. A gente pergunta. A gente pergunta pro pai. Ô Senhor, tira a vontade do coração dela, tira essa árvore daqui que ela vai fazer danação. Então, a falta de conversa faz a gente pecar. De compartilhar, exemplo, né? Eu tô tendo uma recaída por uma mulher. O mais correto é eu ter uma nudez. Cris, nudez emocional. A gente só fala de nudez física. A gente só quer saber da nudez na hora do sexo. A nudez emocional é: Cris, estou com uma tentação. Eu tô lutando, não tô conseguindo, já orei, e eu não tô conseguindo. Mas, se você orar por mim, será que eu não consigo? Eu luto junto. Claro que eu não consigo fazer isso, porque na hora que eu fizer isso, ela fala assim: é que você tá dando mole pra essa sirigaita. Não é isso. Eu preciso criar um relacionamento íntimo, onde eu tenho uma intimidade, uma nudez emocional. Tô passando por um problema financeiro. Um problema de saúde que eu não estou contando para minha esposa. Tem pessoas que se matam e só depois que elas morrem, o cônjuge vai descobrir os problemas que ela tinha, oculto. Então, ou seja, a falta de nudez faz eu viver problemas e tentações e faz eu pecar. Então, cara, a gente precisa aprender num casal, e eu falei pra Cris esses dias, acho que eu falei até hoje, que eu almejo chegar nesse nível. Nossa, eu quero muito, já orei pro Senhor. Você quer ter uma tentação? Não, eu quero ter uma nudez emocional clara, e a gente tem que lutar como casal. Sim. Porque a gente... É difícil, porque assim, vai exigir muita maturidade, né? Porque, imagina, eu ouvi isso, eu vou ter que separar. Nessa hora eu vou ter que olhar pro Caio como um irmão em Cristo. O que eu faria se fosse o Biel falando pra mim que tá com uma tentação sexual? Eu provavelmente não ia ficar, nossa, eu ia aconselhar ele à luz da palavra, né? E orar por ele, ia, enfim, ajudá-lo. Agora, quando é o meu marido, envolve
o emocional. Então envolve o eu ferido, a autoestima, enfim. E aí envolve uma série de fatores que são carnais, né? Mas o casal tem que trabalhar para chegar num ponto que tudo possa ser aberto. Você vai perceber, depois a gente vai falar um pouco da omissão do homem, mas é isso, a gente não conversa, a gente guarda, o pai vai ficar bravo com o filho, eu não falo do filho, eu não tenho manutenção emocional. Cara, se o casal é um só, por que a gente não tem que dividir? Cara, é muito mais amplo do que a gente pensa essa unidade do homem e da mulher. E a gente fica na parte física, na conta conjunta, às vezes, tá? E olhe lá, né? E olhe lá. E algumas coisas juntos, mas a gente não tem uma entrega, a gente tem uma maneira de separar o homem e a mulher. Por isso que às vezes acaba caindo. Se eu estiver mais unido, a chance de eu cair é menor. E unido é sempre estar junto, um cuidando do outro. Então isso é bem grave, tá bom? Vamos se atentar a isso. Posso falar do sexto tópico ou você quer falar de alguma coisa? Pode falar, já é o último. O último tópico é: Deus nos projetou para uma missão em conjunto. Então ele diz lá que o homem não era bom que ele vivesse sozinho, né? Ou seja, Deus criou o homem com uma carência para ser completada. E aí veio Eva para completar Adão. E aí eu percebo que hoje muitos homens e muitas mulheres gostam de viver uma vida individual. Então essa companhia veio para ver algo que não era bom. Não era bom. Então não é bom você viver uma vida sozinho na sua casa, cada um no seu canto, cada um no seu trabalho, cada um no seu ministério, cada um no seu lazer, cada um no seu treino, cada um acordando horário, cada um jantando um horário, e se vê às vezes para compartilhar uma questão ou outra, mas não tem unidade. Essa solidão emocional que a gente falou, né? Tem muitas coisas que acontecem que a gente fala assim, deixa pra lá, não vou contar não. Porque contar, gente, às vezes é difícil traduzir em palavras, né? O homem faz mais isso ainda. Ele vive um filme na cabeça dele sozinho e muitas vezes ele não conta nada. E outra, você tem que ter muito concreto na sua relação que vocês são um. Então, hoje nós lutamos juntos pelos mesmos desafios. Vocês precisam criar aos poucos essa liberdade, essa conversa, essa união. Gente, se Adão tivesse mais de forma ativa, naquele momento, ele junto, porque tem uma das traduções em hebraico que fala, né? Depois a gente vai falar. Depois. Que estava lá pertinho. Mas, cara, o que ele fez? Nada, ele não pegou para si aquele problema. Então, cara, o homem e a mulher, quando eu sei de algo que está sendo descumprido, eu preciso ser ativo, eu preciso estar junto, eu preciso ajudar, eu preciso fortalecer. Cara, isso é muito importante. Eu vejo que realmente os casais que mais prosperam, não na questão financeira, os casais que prosperam mesmo na vida, são os casais que estão juntos. O casal que eu mais admiro, assim, é aquele que fica junto, não aquele que fica separado. Então, tipo, eu prezo muito por isso, assim. Eu vejo que, nós somos um. Então, se eu tô cuidando da Cris mais perto, a chance dela pecar é menor. Se ela tá mais perto de mim, a chance de eu pecar é muito menor. Exatamente. Então, tem coisas que a gente fica tão distante que tem decisão, por exemplo, que é do trabalho do Caio. Que ele foi lá e falou, planejei isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E ele chega me contando já tanta coisa que ele fez, eu falo, cara, como que eu não sabia? Ele tá fazendo isso há semanas e eu não tô nem sabendo, assim, disso, sabe? Isso vem reduzindo cada vez mais, porque agora eu venho aqui para o trabalho dele, venho para a cereja do bolo, converso com as pessoas, ele tá indo lá pro meu trabalho. Então, dá pra gente acessar o mundo do outro, sim. É que a gente não quer que o outro acesse o nosso mundo, porque medo de crítica, e a gente também não quer ir lá e pagar o preço de entrar no mundo do outro, porque eu tenho tanto problema no meu trabalho para pensar, né? Então o casal ele não entra um no mundo do outro, e quando vê, um comeu fruto e ainda está oferecendo para o outro que está comendo também. E a Bíblia fala, é melhor 2 do que 1. Não tem, gente, não tem outra resposta. E para a gente terminar, eu quero refletir sobre uma coisa. Na criação da mulher, Deus coloca o homem em um sono profundo. E aí vamos meditar um pouquinho sobre isso rapidinho. O que isso significa, né? Bom, para Adão não sentir dor nenhuma, Deus colocou ele nesse sono profundo, já que seria feita uma cirurgia, né? E precisava ser assim, pois mais para frente Deus falaria de ser um, então teria que ser dele. Então tinha um porquê, tá? E para mostrar para nós que não importa o sofrimento, o machucado, a frustração, mas quando estamos com Deus, nós conseguimos repousar mesmo em meio ao caos, como Jesus na tempestade. E fazendo uma analogia, repare, cara, naquele momento não tinha o pecado ainda. Então, o pecado fez eles sentirem dor. O pecado fez eles se afastarem de Deus. A maior dor é essa. Com Deus na parada, o casal vive coisas que eles não sentem dor. Olha que forte, porque esse é o fardo.
que vai ser dividido, que vai ser leve. Porque quando eu estou com Deus, eu estou com o Todo-Poderoso. Quando a minha preocupação é cumprir os princípios bíblicos para o meu casamento, quando eu passo por dificuldades, eu não tenho dor. Porque eu sei que o sofrimento que eu passo é para um dia eu ser aprovado pelo Senhor. O sofrimento que eu passo é para que a minha casa seja aprovada pelo Senhor. É para eu levar a minha família e eu para a vida eterna. Então, quando Deus está no meu relacionamento, eu não sinto dor, como Adão não sentiu. Ele caiu no sono profundo. Mas quando eu não estou com Deus, cara, é uma gota da água que caiu na mesa. Vira uma muvuca. Agora, quando eu estou firme com Deus, isso não tem valor. Você suporta tanta coisa do outro quando você está firme com Deus, porque o que importa é a missão. Agora, quando a gente está longe de Deus, minha filha, a gente se incomoda com tudo. Então, a casa que tem muito problema, e isso é uma luta nossa também. Cara, tem épocas que a gente fica meio assim, por quê? Porque a gente às vezes se afasta um pouco do Senhor. Mas quando a gente está com Deus, é os mesmos problemas piores, não são nada. Porque o nosso foco é a eternidade. Então, quando a família é muito dividida, muita mágoa, muita crítica, muita briga, muita isso, muito aquilo, cada um de um jeito, não tem unidade em Cristo, e outra, nós não estamos com Deus no nosso relacionamento. Quando o casal tem isso, ele é mais leve. Boa. E para terminar, quando a mulher vem da costela, por que da costela? Não vem da cabeça. Primeiro, porque não vem da cabeça, porque ela não veio para governar. Quem governa é o homem. Né? Nós estamos em 1 Coríntios lá 11:3, que deixa muito claro isso. Então, né, o Cristo é a cabeça da mulher o Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, a mulher não está para governar. E ela não veio do pé por quê? Porque não veio para o homem maltratar ela. Não veio para pisar nela. Não veio para ser pano de chão, né? Não, pelo contrário, ela veio para ser companheira da costela helado. Nós somos um. Só temos uns papéis diferentes, mas nós temos a mesma função. Ela vem na submissão, na missão que Deus tem para o marido. A outra metade, né? Partes iguais. Por isso que o homem não pode maltratar e não pode ter uma mulher que domine esse lar. Isso é errado. Então, eu só quero ler uma coisa para a gente terminar, para Cris, porque o casal ele é muito importante. E olha como está escrito em Eclesiastes 9:9. Falando para o homem, enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. Então a sua mulher precisa ser o deleite maior, é onde você vai realmente ter o prazer. Você, homem, precisa resgatar isso. Mulher, seja esse prazer para esse homem. É isso, o casal feliz tem que chegar nessa conclusão. Os dois têm que se satisfazer. Não é só fisicamente, é corpo, alma e espírito. É, claro que a gente vai ter sempre o nosso maior deleite é a presença de Deus, tá, gente? A gente só dá uma explicação, porque senão a gente vai colocar a mulher no lugar de Deus. Né? O maior deleite é Deus, mas o segundo é a mulher. Não é o filho, hein? Então, só para deixar claro, homens e mulheres, não é o filho, é o cônjuge. E aí, pensa, tudo que você faz no mundo físico, o que a gente mais gosta de fazer? A gente gosta de dormir. O que dá mais prazer pro corpo, digamos assim, vai? Pensando nas necessidades físicas. Dormir, comer, descansar, ficar em casa de pijama. Hoje está frio, né? Ficar debaixo das cobertas. Tem a questão sexual. E quem está do nosso lado nessas horas? A gente espera que seja o cônjuge, né? E para quem não é casado, espera que esteja sozinho. Então, não é o amigo, o colega da profissão, não é a sua amiga, não é... Não, pode ver, é quem divide a cama com você, que dorme do seu lado. Quem tem gato é o gato, né? O gato está no meio lá, né? Então, se a gente... As coisas que mais dão prazer pro corpo, a gente consegue fazer com o nosso cônjuge. As coisas que mais dão prazer pro emocional, que é você conversar, que é você se abrir, que é você receber um conselho, que é você fazer alguma coisa diferente. Você tá com o seu marido ou com a sua esposa. Agora, no trabalho espiritual, eles foram chamados para plantar juntos, para irem juntos para o culto, para o pequeno grupo, para receber pessoas, para pastorear, para orarem juntos. Tudo você pode fazer com o seu marido, com a sua esposa. É a única relação terrena que dá para você todas as atividades fazer junto. Então, por que a gente não consegue se deleitar? Por que a gente arruma tanta picuinha para essa relação? Por que a gente fica com o espírito tão crítico? Por que a gente se separa da relação que deveria ser mais prazerosa?
Porque nós não estamos entregando isso para viver o plano original de Deus, os propósitos de Deus. A gente está querendo viver essa relação do nosso jeito, de forma egoísta, pensando no eu, não pensando nos dois juntos, né? Então, gente, casal, o relacionamento foi feito para desfrute. Foi feito para a gente não ficar olhando para aquilo que está faltando, mas para aquilo que a gente tem, né? Então, igual Eva. Eva tinha tudo no paraíso. Ela quis a única coisa que não podia. A gente tem tanta coisa boa na nossa casa, na nossa relação. Por que a gente vai ficar olhando? O Caio me faz tanta coisa legal. Por que eu vou mirar bem naquilo que ele não faz? Isso é egoísmo, isso é espírito crítico, isso é colocar julgo sobre o outro. Então o casal precisa aprender a viver na leveza do plano original de Cristo. E para terminar, uma coisa mais importante, que é o final dessa história de Adão e Eva. Cara, aprendem a perdoar uns aos outros. Eles se perdoaram, Adão perdoou, Eva perdoou e eles seguiram em frente. Vamos passar por dificuldades, casamentos, mas Adão e Eva mostrou que eles ficaram juntos, eles não separaram. Eles saíram do jardim, tiveram a consequência, mas eles se mantiveram juntos. Parem de desmanchar casamento por besteira. Parem de desmanchar casamento por qualquer bobeira. Se perdoem e caminhem sempre em frente. Na ordem do Senhor, se mantenham firmes. Adão e Eva mostrou que dá para perdoar mesmo quando um pecado entra. Nossa, e eles foram para uma realidade dura, hein? Sair do paraíso para agora ganhar a vida por si só. Então perdoem o seu cônjuge e reatem o seu casamento, porque é lá que vocês vão ver grandes coisas. Cumpram os princípios bíblicos e deixem Deus governar a sua casa. Biel, alguma coisa para falar? Não, gente, só agradecer mais uma vez aí, né, pelo conteúdo que vocês compartilharam com a gente, e eu espero que você que nos ouviu tenha aí aprendido, né, tenha aí sido edificado, e tamo junto, é isso aí. Galera, obrigado por esse podcast, amor, dá um tchau pra galera. Gente, obrigada, desculpa, foi longo dessa vez, mas vai ouvindo aos poucos no trânsito, né, no carro, que dá bom. Boa, mas se fosse um show de música, você ficaria lá 3 horas na fila, né? Então bora escutar esse podcast que é mais importante. Vamos colocar o reino em primeiro lugar. Meus queridos, Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.